Imagine a seguinte situação. Você acorda em uma cela escura, o mundo ao seu redor parece morto, condenado a uma existência de sofrimento e esquecimento. Sem grandes explicações, você se levanta, sem grandes poderes, sem um caminho tão claro assim. Mas aos poucos você descobre que é um morto-vivo e que sua jornada será árdua, cheia de desafios quase insuperáveis. No entanto, você continua. Você morre, recomeça, morre novamente. Mas você persiste. Se você já jogou Dark Souls, você sabe do que eu estou falando. Bem-vindo ao podcast Ecos em Nós. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e aqui exploramos a psicologia por trás de séries, games e cultura pop. Hoje vamos explorar Dark Souls, e mais especificamente o Dark Souls 1, sob um olhar psicológico. O que podemos aprender com essa experiência brutal e ao mesmo tempo fascinante? O que esse jogo tem a nos ensinar sobre frustração, persistência e a busca por significado em meio ao caos? Chega mais, respira e aproveita a história. O peso da frustração e a psicologia da persistência. Poucas experiências são tão frustrantes quanto enfrentar um chefe em Dark Souls pela primeira vez. Você morre inúmeras vezes, sente raiva, talvez até pense em desistir. Esse ciclo de tentativa e erro nos ensina muito sobre a frustração e sobre como lidamos com nossos próprios limites. Na psicologia, por exemplo, podemos citar a tolerância à frustração, a capacidade de suportar desconforto sem perder a motivação. Muitas vezes, na vida, encaramos desafios que parecem impossíveis. E aí surge a pergunta: como reagimos? Fugimos ou persistimos? A dificuldade extrema de Dark Souls obriga o jogador a desenvolver resiliência, enxergar cada morte como um aprendizado. No fim, cada pequeno progresso se torna uma vitória gigantesca. E aqui vale um convite à reflexão. Como você lida com a frustração fora dos jogos? Se sente que tende a desistir muito rápido? Talvez seja interessante perceber os pensamentos que surgem nesses momentos. São autocríticos demais, exigentes ao ponto de impedir qualquer progresso? Existe aí um certo perfeccionismo? Se sim, vale experimentar uma abordagem tanto quanto diferente. Ao invés de se perguntar por que eu sou assim, quem sabe tentar se perguntar o que posso aprender com isso ou o que posso mudar. Encarar a frustração como parte do processo pode ser libertador e compreender que errar não é necessariamente fracassar, e que o erro é parte fundamental do processo de aprendizado. Em Dark Souls, por exemplo, cada derrota nos convida a uma escolha: tentar de novo ou desistir. E na vida real, quantas vezes fugimos de desafios por medo da frustração? Então, aceitar o erro como parte do processo é um ato de coragem existencial. Não significa que devemos aceitar o sofrimento de maneira passiva, mas sim que podemos encará-lo como parte da construção de quem somos. Já parou para pensar se existe algo que você tem evitado enfrentar por medo de falhar? A narrativa fragmentada e a busca por sentido. Se você joga Dark Souls esperando uma história explicada de maneira linear, vai se frustrar de novo. A narrativa é entregue em pedaços, descrições de itens, diálogos enigmáticos, ambientes cheios de simbolismo. O jogo não segura na sua mão e diz: vamos por aqui. E isso obriga o jogador a buscar sentido onde, à primeira vista, parece não haver nada. E não é assim que muitas vezes vivemos? A vida nem sempre nos dá respostas claras. Muitas vezes precisamos montar nosso próprio quebra-cabeça, encontrar nosso propósito em meio às incertezas. O psicólogo Viktor Frankl falava sobre isso quando desenvolveu a logoterapia. A ideia de que a busca por sentido é uma necessidade humana fundamental. Agora pense um pouco.
Há momentos na sua vida em que tudo parece sem sentido? Se sim, saiba que isso é mais comum do que parece. Às vezes buscamos respostas prontas, quando na verdade cada um de nós constrói o próprio significado. O que faz sentido para você hoje pode mudar amanhã, e tudo bem. Permita-se explorar diferentes perspectivas sem se pressionar a ter tudo resolvido imediatamente. Assim como no jogo, o caminho se revela aos poucos. E, novamente, Viktor Frankl também chegou a comentar, após uma experiência que ele teve em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falava que a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias em si, mas apenas pela falta de significado e propósito. Bom, isso quer dizer que quando tudo parece confuso, quando as respostas não vêm, será que não é justamente esse o momento de construir nossas próprias perguntas? Assim como em Dark Souls, às vezes o sentido não está pronto para ser entregue, mas precisa ser descoberto através da experiência e da interpretação pessoal. Você já se permitiu olhar para a sua própria jornada e encontrar o que realmente faz sentido para você, independente das expectativas externas? O ciclo da luz e escuridão, uma metáfora da vida. A grande questão filosófica de Dark Souls gira em torno do ciclo da luz e da escuridão. O jogador se vê diante de uma escolha: manter a Era do Fogo viva ou permitir que a escuridão tome conta do mundo. E essa escolha não é sobre bem contra o mal, ela é muito mais complexa que isso. Isso nos remete ao ciclo da vida, ao modo como enfrentamos nossos próprios períodos de luz e trevas. Todos passamos por fases difíceis, onde parece que a escuridão vai nos engolir. Mas essas fases são parte da existência. Assim como no jogo, a escolha nunca é fácil. Resistimos à mudança ou a abraçamos. Lutamos para manter algo vivo ou aceitamos que tudo é passageiro. Se você está passando por um momento difícil, talvez seja interessante pensar: será que eu estou tentando me apegar a algo que já não faz sentido? Ou estou fugindo de uma transformação que poderia me ajudar? Não há uma resposta única, mas se permitir reconhecer que os ciclos eles começam e terminam pode aliviar o peso de tentar manter tudo sob controle. Sabe aquela frase: a vida não são só flores? Esse é um conceito que se encaixa perfeitamente dentro de Dark Souls e na vida também, pois ambos não são feitos apenas de momentos iluminados, bons e agradáveis. Por exemplo, o filósofo dinamarquês Kierkegaard, ele falava sobre o salto da fé, que em geral mesmo, pode ser encarado como o ato de aceitar a incerteza e seguir em frente mesmo sem garantias. No caso de Dark Souls, não há uma escolha certa ou errada, há apenas o peso da decisão e suas consequências. E na nossa vida? Será que estamos tentando prolongar fases que já não nos servem mais, tal como o Lord Gwyn? Ou será que temos medo de mergulhar no desconhecido? A transformação pode assustar, mas muitas vezes é ela que nos leva ao crescimento. E lembre-se, pedir ajuda também é uma escolha válida e poderosa. Dark Souls não é só um jogo difícil, ele é uma metáfora da vida, um espelho da nossa relação com desafios, frustrações e o desconhecido. Ele nos ensina que a morte, ou nesse caso o erro, recomeços, não são o fim, mas parte do aprendizado. Dark Souls nos ensina que o sentido não está pronto para ser entregue, nós precisamos buscá-lo, e à medida que o buscamos, já o estamos construindo. Eu costumo dizer que o sentido não está somente aonde você quer chegar, mas também o sentido está num caminho que você já está construindo enquanto vislumbra um sentido lá na frente. Além disso, a obra nos mostra que luz e escuridão coexistem, e ambas fazem parte da nossa jornada.
Sei que Dark Souls é um grande iceberg, cheio de mistérios, histórias e nuances não tão conhecidas e exploradas, mas por hora é sobre esses aspectos que exploro nesse universo. Então, da próxima vez que você morrer para um chefe pela 20ª vez, respire fundo, reflita sobre o que aprendeu e tente de novo, porque assim como na vida, a jornada ela só acaba quando você para de tentar. Eu sou Cláudio Bastos e esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Se gostou, compartilhe com alguém que também ama jogos e psicologia. Me siga no Spotify, nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, que os ecos dessas ideias ressoem em você.